Dos escombros da antiga cidade colonial, ex-corte do Brasil, erguia-se como um novo centro político-administrativo, comercial e cultural da República, a cidade capital do Rio de Janeiro. No primeiro quartel do século XX, a Belle Époque tropical instituía-se como modelo-chave de civilização, tendo como pressuposto sanear, modelar, embelezar e educar a cidade e seus habitantes. O aparecimento do automóvel e dos bondes elétricos ampliou e deu novo ritmo à cidade que se industrializava. Os princípios positivistas da ordem e do progresso marcavam o compasso das reformas urbanas empreendidas na capital da República desde a administração do prefeito Pereira Passos. Nesse contexto, a cidade recolhia a influência dos países europeus e da América do Norte, cultuando a última moda com uma euforia consumista. Época agitada entre políticas de saneamento, revoltas, derrubada de morros e de velhos prédios da antiga cidade colonial. Enfim, o Rio civilizava-se pelo alto contra a barbárie. Civilizava-se pela superfície, deixando como base um rastro pavoroso de degradação social que se manifestava na precariedade dos serviços de saúde, de habitação, de educação, destinados à população pobre desta cidade. Confrontando a imagem desejável da cidade moderna com o horror representado pela malta dos desocupados e dos sem eira nem beira, que enfermavam a cidade, os reformadores sociais ao longo das décadas de 1910 e 1920 pretenderam conter e enquadrar este cenário ameaçador. Com as reformas sociais empreendidas, verificou-se a imposição de um projeto de cidade e a multiplicidade de agentes modeladores do espaço urbano. A crise política da República recém-instituída repercutiu de maneira significativa na capital federal, produzindo uma onda de rebeldia que se espairou em diversos movimentos, que eclodiram no espaço urbano carioca, a exemplo da revolta da Armada, da revolta da Chibata, da revolta da Vacina, das revoltas anarquistas de 1918 e, para não esquecermos, o levante do Forte de Copacabana em 1922, de inspiração tenentista, que resultou na decretação do estado de sítio pelo governo Arthur Bernardes. Nesse período, a infância assumiu centralidade nos discursos elaborados por diferentes segmentos intelectuais. Velar pela criança, assegurando-lhe proteção e cuidado, através de programas assistenciais e regeneradores, constituía-se numa possibilidade de se manter o controle e a vigilância sobre as condições de abandono e da criminalidade a que os meninos e as meninas das classes perigosas estavam assujeitados. Por outro lado, os jornais à esquerda publicavam notícias que davam conta de captar as contradições sociais que atravessavam o cotidiano da cidade e de seus habitantes. Dos diversos casos de violência e exploração registrados nos periódicos, o caso envolvendo o pequeno Bernardino, de 12 anos,
assumiu ampla repercussão. Engraxador de botas e vendedor de jornais, o menino foi preso e conduzido à casa de detenção, aonde foi brutalmente amolestado por 20 presos adultos. Com a atuação direcionada a salvar a infância, renovar a sociedade e reintegrar o pudor e os sentimentos, foram desenvolvidos um amplo movimento assistencial, com destaque para as medidas encampadas pelo Instituto de Proteção e Assistência à Infância, pela Liga Brasileira contra a Tuberculose e pelo Patronato de Menores, desde o início do século XX. Essas instituições pretendiam prevenir, proteger, tratar, higienizar e curar as crianças e suas famílias num movimento que se propagou pelos diferentes estados do país. Quanto à importância do trabalho, esse encontrou respaldo nas famílias que lançavam mão, como medida de sobrevivência, dos pequenos expedientes no comércio e especialmente nas indústrias, onde era comum encontrar crianças operando máquinas em linha de produção com salários baixíssimos. No quadriênio das administrações do presidente da República Washington Luiz e do prefeito Antônio Prado Júnior, de 1926 a 1930, foi elaborado o plano urbanístico para a cidade, concebido pelo arquiteto francês Alfred Agache, concomitante com a reforma da instrução pública e a aprovação no Senado do Código de Menores de 1927. Através das reformas realizadas pela Diretoria-Geral de Instrução Pública durante a década de 1920, pretendeu-se introduzir ideias e técnicas novas, como os métodos ativos, a adoção dos testes, a adaptação do ensino às fases de desenvolvimento e às variações individuais da criança, ou que trouxessem, na reorganização das estruturas ou no processo de ensino, o selo da novidade. À luz das correntes pedagógicas modernas, firmaram-se como princípio norteador as necessidades apresentadas pelas crianças em um movimento que tendia a uniformizar um modelo ideal de educação, de escola e de aluno. A criação de escolas públicas em prédios do poder municipal, juntamente com os programas de habitação, de medicalização da família e o combate ao alcoolismo, fazia parte de um conjunto de medidas de disciplinarização social. Foi a partir dos anos de 1920 que se intensificaram os esforços direcionados em constituir a noção de criança. Respaldados nos conhecimentos científicos da época, organizados pelas instituições de saber nacionais e estrangeiras, os bacharéis do direito procuraram estender o raio de atuação e de reflexão do Poder Judiciário sobre a sociedade. Em consonância com estes debates, foi promulgado a 12 de outubro de 1927 o Código de Menores, primeira legislação brasileira direcionada à infância. O Código firmava os dispositivos gerais das leis de assistência e de proteção à infância para todo o território nacional. Quando da aprovação do Código de Menores de 1927, o Distrito Federal já contava desde 2 de fevereiro de 1924 com o primeiro juízo privativo de menores abandonados e delinquentes do país e da América do Sul. Para o cargo foi nomeado bacharel em Direito e idealizador do projeto do Código, José Cândido de Melo Matos. Com instalação provisória e modesta no Instituto de Surdos e Mudos, a Rua das Laranjeiras, o juízo privativo iniciou suas atividades, contando com a atuação do juiz e reduzido o número de pessoal que se desdobrava em diferentes atividades. Quanto aos institutos disciplinares,
preconizava-se a criação de escolas destinadas ao atendimento dos abandonados e delinquentes. Para isso, as escolas foram concebidas em dois tipos, de preservação e de reforma. Como de preservação, compreendiam as escolas indicadas para os menores abandonados, mas não corrompidos. Como de reforma, as que recolheriam os menores delinquentes e viciosos. Por ocasião da criação do juízo, o Distrito Federal contava com um número reduzido de instituições, a exemplo da Escola Premonitória 15 de Novembro, da Casa de Preservação para Menores do Sexo Masculino e a Casa de Prevenção e Reforma, Escola Alfredo Pinto, para menores do sexo feminino. No âmbito da municipalidade, o Instituto Orsina da Fonseca, para meninas, e o Instituto João Alfredo, para meninos, colaboravam no atendimento às crianças órfãos, bem como as instituições mantidas por congregações religiosas e pela Santa Casa de Misericórdia. Nesse contexto, essas instituições assumiram um caráter moralizador e higiênico dos comportamentos, envolvendo a compatibilidade de gênero, especialmente em sua parte prática. Exemplar disto foi a proposta para o ensino de ofícios para as escolas de preservação para menores do sexo feminino. Esta deveria organizar-se com oficinas de costuras e trabalhos de agulhas, lavagem de roupa, engomagem, cozinha, manufatura de chapéus, jardinagem, horticultura, pomicultura e criação de aves. Se por um lado, a criação das instituições e a aprovação da lei representaram a possibilidade de se assegurar a legitimidade das medidas tutelares organizadas pelo Estado, por outro lado, não significou sua efetivação na resolução dos problemas relacionados à produção do abandono e da criminalidade à infância pobre. e 83 anos após a promulgação do Código de Menores de 1927 e 20 anos da aprovação do Estatuto do Menor e do Adolescente, crianças e adolescentes empobrecidos continuam sofrendo a ação de um sistema implacável de submissão de direitos sociais. Avareza, cobiça, perversão e lucro definem o caráter das desigualdades e o tamanho das exclusões desses tantos meninos e meninas do Brasil.